Olá, boa tarde, tudo bem? Nós estamos aqui na aula de Tecnologias da Informação 2, na aula do dia 30/9/2020. Hoje nós vamos falar de sistemas de recuperação, representação e recuperação de dados, tá certo? Como você pode ver aí no nosso slide, tá certo? Bom, nós temos discutido a questão da representação já há algum tempo, né? Falando dos dados, metadados, vocabulários controlados, depois linguagens para a expressão dos metadados, né, XML, depois falamos também um pouco sobre o Dublin Core, né, e agora chegou o momento da gente discutir esse assunto de uma maneira mais ampla. O que nós vamos falar hoje, né, os sistemas de representação e recuperação afetam e ao mesmo tempo são afetados pelo arcabouço, pelo conceito de sistema de recuperação e de representação que você estiver usando, tá bom? Eu sou o professor Oswaldo, do curso de Biblioteconomia da UFC, e vamos que vamos. Então veja, eu coloquei aqui uma definição para nos ajudar a entender aí o que são modelos, né? De uma maneira geral, um modelo, né? Modelos são abstrações criados para o registro de características, né, ou atributos essenciais para a representação de algum objeto, tema ou conceito. Por exemplo, se eu desejasse criar um modelo para representar sorvete, eu poderia colocar com ou sem palito, sabor, preço, fabricante, né? Então eu descrevi ou iria representar o sorvete a partir dessas características. Vamos supor que eu quisesse representar óculos, então eu vou criar um modelo de representação de óculos. Esse meu modelo vai ser assim: eu vou colocar tipo de material da armação, tipo de armação, tipo de lente, tamanho da lente. Pronto. É claro que eu posso pensar em muitos atributos, né, muitas propriedades, muitas características, mas só para exemplificar, acho que está de bom tamanho essas, né? Então olha aqui, quais seriam as aplicações então da representação e recuperação de dados em biblioteconomia? Elas são aplicadas ou aplicáveis, né, na representação temática e na representação descritiva, tá certo? Bom, na representação temática, que nós vamos ter aí de uma maneira muito abreviada, né, o registro dos conteúdos que são mencionados no documento. E já na descritiva são os aspectos gerais a respeito daquele item informacional: título, autor, tamanho, suporte, quantidade de páginas, etc., né? Também é muito conhecido com o nome de catalogação, né? Envolve vários processos aí da indexação, vão chegar até o resultado final. Ok, este aqui é um modelo geral de representação e recuperação da informação, tá certo? Dê uma boa olhadinha aí que a gente já vai explicar. Bom, essa figura ela foi extraída de um texto chamado Sistemas de Recuperação de Informações e Mecanismos de Busca na Web, Panorama Atual e Tendências. Esse é um texto de 2006 que foi publicado na revista Perspectiva em Ciências da Informação, certo? E é do Renato Rocha Souza. Esse texto está para a leitura de vocês na tarefa correspondente a essa área, tá certo? A tarefa correspondente à aula de hoje. Então vamos olhar aqui. Nesse modelo, essa figura nele, né, que ele adaptou do Baeza Yates. Então aqui, o que nós temos? Vocês podem observar que a necessidade ou o trabalho começa com o usuário, que usando algum tipo de interface,
ele fornece uma expressão de busca aqui, escrita com operação de texto, tá certo? Essa expressão de busca, então, ela é confrontada, né, com um sistema que vai fazer a busca. Aqui um computador, o sistema do computador faz a busca baseada na expressão de busca que o usuário colocou. E uma vez que foi feita a busca, existe um conjunto ou não de documentos recuperados. A resposta pode ser vazia, né? Então esses documentos recuperados, eles são organizados, são priorizados de acordo com algum critério. E esses documentos recuperados, priorizados de acordo com algum critério, são então devolvidos como resposta para o usuário, que ele recebe isso na interface que ele estava utilizando. E aí, uma vez feita essa primeira seleção, ele vai verificar se ele deseja algum item pertencente à resposta que ele conseguiu, tá certo? Por outro lado, nesse mesmo sistema, existe então um fornecimento de dados que vai ser processado e incorporado no banco de dados, aqui ó, representado por essa região. Então os documentos entram, existe um processo de indexação, catalogação aqui, e aí esses documentos eles passam a compor algum tipo de índice, um tipo de relação ordenada, segundo algum critério, para que então eles auxiliem na busca quando um usuário faz o pedido. Então esse é um ciclo. Por um lado tem documentos que são classificados, né, indexados, catalogados, e esses documentos então passam a fazer parte do acervo de possíveis respostas disponíveis para o usuário. E quando o usuário busca, se houver alguma resposta que coincida, satisfaça a expressão de busca, os documentos são devolvidos. Vamos falar dos problemas que nós temos nesse modelo geral. Ele tem um problema muito grave aqui, que é o seguinte: particularizando a discussão neste modelo, mas no contexto da biblioteconomia, certo? Nós temos um grande buraco, que eu vou explicar agora qual é. Veja só, dessa metade para a direita aqui, ó, para esse lado, você tem as operações que são feitas no sistema normalmente por um profissional, por um especialista, né? Por exemplo, por um bibliotecário que faz o processamento técnico inserindo os dados com relação aos livros aqui. Quando isso é feito, eles utilizam o que? As linguagens documentárias, por exemplo, né? Os vocabulários controlados para definir que termos ele vai utilizar para se referir a um determinado documento ou não. Esse conjunto de recursos, né, de linguagem documentária são usadas para auxiliar, para conduzir o processamento de maneira que dois profissionais produzam um resultado muito parecido, muito semelhante. Ok? Então veja só, o ideal era que duas ou três pessoas, utilizando o mesmo conjunto de linguagens documentárias, produzissem a mesma indexação. Mas isso não é verdade, porque o ser humano está sujeito às suas interpretações, e aí ele coloca uma coisa diferente de outra pessoa. Isso é normal, no entanto é indesejável, né? Ok. E qual é o grande buraco que eu falei que tinha? É aqui. Quando o usuário coloca a sua expressão de busca, normalmente nos sistemas da biblioteconomia, ou na maioria esmagadora dos sistemas que atendem às necessidades das bibliotecas, a expressão de busca não é processada, ela não é trabalhada, ela não é normalizada, ela não passa por um processo de indexação e catalogação, ela não é submetida ao mesmo conjunto de linguagem documentária para produzir uma expressão de busca técnica correspondente aos termos técnicos que são utilizados na hora do processamento. Então, deste lado aqui, o que acontece? Você tem um conjunto
de processamento, né? Você tem um conjunto de processamento que vai redundar em quê? Vai redundar em um processo técnico de classificação. Infelizmente, já desse lado aqui, não é feita a mesma coisa. O que significa? Significa que há um abismo enorme de um lado para o outro. Aqui, nós utilizamos uma linguagem do usuário. Aqui, linguagem do usuário. E desse lado, linguagem técnica. Então, raramente essas coisas coincidem. E essa diferença de linguagem, em geral, é responsável por muitos problemas de recuperação. O ideal é que, tanto de um lado como do outro, tanto a expressão de busca como o processamento técnico fossem sujeitos ao mesmo tipo de processamento para produzir uma expressão de busca que respeitasse os termos que são usados no momento da catalogação. Mas isso é impor uma extrema rigidez na hora da busca para o usuário, porque, para começar, ele teria, o usuário teria de conhecer as expressões técnicas, ok? Ele teria que conhecer as expressões técnicas. Isso quase sempre ele não sabe, O usuário, ele chega ali com uma expressão de busca coloquial, trivial, que ele bola, e não necessariamente ele usa os termos técnicos, tá certo? Para quem quiser um exemplo do que eu estou citando, como eu não sei de onde você está ouvindo e que recursos você tem acesso, faz um teste lá no site da Biblioteca Nacional, procura por laranjeira, ok? Procura por laranjeiras, e você vai ver que vai ser difícil você chegar em plantação de laranja, Laranjeiras ou laranjal, tá certo? Ok. Então o abismo é esse. De um lado eu uso um procedimento e do outro lado eu não uso o mesmo procedimento. Resultado, aqui eles falam alhos e aqui bugalhos, Aqui, e a coisa não bate, não funciona por conta disso, ok? Continuando ainda com essa discussão, o que acontece? Além dessa restrição aqui, nós temos a segunda, que são os modelos de recuperação, modelos de representação, desculpa. No modelo de recuperação, o que eu vou ter? Eu vou ter grandes diferenças entre o que o usuário faz e como ele faz, Acho que aqui eu rabisquei para a gente olhar e aqui está limpinho para a gente poder discutir um pouco mais. Vamos supor que desse lado, no banco de dados, tomem a decisão de colocar uma representação booleana, uma representação de sim ou não, 0 ou 1, como a gente discutiu na aula passada, tá certo? Ou vamos supor que não. A representação que resolveram utilizar é um documento, por exemplo, a cor. A cor pode ser azul claro, pode ser azul escuro, pode ser uma tonalidade de azul. Então, um é azul ou é branco. O outro é branco, outro sistema, outra representação é branco ou uma tonalidade de azul, tá certo? Então, se o sistema ele aceita nuances de cores, ele não é um tipo de um sistema binário, não tem só o preto e o branco, ele tem o preto, o branco e muitos tons de cinza, na representação. Eu chamo de, é chamado, de um sistema binário de representação ou um sistema booleano. E o outro é um sistema que suporta uma escala de valores. Pode ser chamado de sistema fuzzy, tá certo? Ou sistemas probabilísticos, que a gente vai estudar, a gente vai discutir na próxima aula, nosso contato ao vivo, tá certo? Então hoje eu queria apresentar para vocês esses modelos de recuperação e de representação, tá certo? Basicamente hoje
eu foquei aqui em modelos de sistemas de recuperação de informação e exemplifiquei um pouco sobre modelos de representação, falando do modelo binário ou booleano e um modelo fuzzy, ou um modelo probabilístico. Fuzzy e probabilístico aceitam variações, flexibilizam, existem escalas de valores. E o modelo binário ou o modelo booleano é tudo ou nada, é 0 ou 1, é falso ou verdadeiro, pertence ou não pertence, tá certo? Na aula que vem nós vamos discutir o modelo booleano, o modelo fuzzy e o modelo probabilístico, para a gente poder comparar. E de acordo com qual sistema tenha sido escolhido, vai ser o desempenho melhorado ou piorado, por assim dizer, no sistema de recuperação da informação, tá certo? Então, estude essa videoaula, leia o texto para você se familiarizar com os conceitos, que na aula que vem nós vamos cair com bastante força em cima do assunto de sistemas de representação da informação, focando no modelo booleano, o modelo binário, o modelo fuzzy e o modelo probabilístico. Mas para a gente entender os impactos desses modelos nos sistemas de recuperação da informação e na vida, dos trabalhos que nós temos de fazer na biblioteconomia, eu preciso que vocês se familiarizem bastante com esse conceito geral de um sistema de recuperação, tá bom? Leia o texto, faça a tarefa está bem simples, quero que você leia e produza um resumo de 200 a 300 palavras e envie pelo SIGA até o dia 7/10, tá? 7/10 é uma data depois da nossa aula, então você precisa ter dado uma lidinha antes da próxima aula, da nossa próxima segunda-feira, tá bom? Então, o objetivo da aula era esse, bem pontual, esse assunto que é novo para vocês, eu sei. Então, não vamos colocar aqui uma densidade informacional muito grande. Eu preciso que vocês leiam o texto e se preparem para a próxima aula também, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e juízo. Tchau, pessoal.